E aí, moçada, tudo bem? Professor Arilson passando aqui rapidamente para trazer uma dica para você que está se preparando para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Pessoal, o concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte vem cobrando uma disciplina chamada Direito Penal Militar. Isso é relativamente novo, no entanto, alguns outros estados também já vêm cobrando esse assunto para os respectivos concursos da Polícia Militar. E hoje, pessoal, eu passei aqui para dar uma dica, lembrando que é peso 2, está na Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Essa disciplina tem peso 2, pessoal. E eu passei aqui para trazer uma dica para você. Eu separei 3 súmulas do STJ que tratavam sobre o tema de crimes praticados por militares estaduais, né, de serviço. E eu trouxe essas 3 súmulas para você, mostrando que houve uma mudança na regra, tá? O entendimento dessas súmulas não se aplicam mais em razão da edição de uma nova lei, que é a 13491 de outubro de 2017. Essa lei alterou o Código Penal Militar no seu artigo 9º, trazendo aí uma competência maior para a Justiça Militar, tá, pessoal? Ou seja, houve uma mudança de entendimento com relação a crimes militares cometidos em tempo de paz, tá bom? Então vamos lá. Súmula número 6, ela dizia o seguinte, pessoal, ela diz o seguinte, só que não se aplica mais. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar delito decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura da Polícia Militar, salvo se autor e vítima forem PMs em situação de atividade. O que é que acontecia? Pessoal, qualquer crime em decorrência de acidente envolvendo uma viatura da PM, a competência para julgar esse crime seria da Justiça Comum. No entanto, com a Lei 13491 houve mudança de regra, tá? Na verdade, agora qualquer crime cometido pelo policial militar de serviço passa a ser crime militar, tá certo, pessoal? De competência da Justiça Militar, ou seja, competirá a Justiça Militar Estadual processar e julgar o PM, né, que praticar algum crime estando ele de serviço. A única exceção que nós temos ainda, que é na Constituição Federal, tá? Salvo engano, lá no artigo 125, parágrafo 4º, ele vai nos dizer o seguinte, pessoal, que o militar estadual que cometeu um crime contra civil, crime doloso contra a vida de civil, aí a competência continua sendo do tribunal do júri para processar e julgar esse crime, tá? Crimes dolosos contra a vida, de militar contra civil, militar estadual principalmente aqui, que é o nosso caso, nós estamos estudando, a competência será do tribunal do júri. Fora essa regra, todos os crimes cometidos pelo militar estadual de serviço, a competência para julgar e processar será da Justiça Militar Estadual, beleza? Então fica ligado, essa súmula do STJ número 6, ela não se aplica mais. Próxima súmula que eu separei para você, pessoal, súmula de número 75. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o PM por crime de promover ou facilitar fuga de preso. Aonde, pessoal? Onde é que essa fuga aconteceu? De estabelecimento penal. Olha só, a 75 dizia que a competência era da Justiça Comum processar e julgar o militar estadual por crime de promover ou facilitar fuga de preso de estabelecimento penal. Olha só, o que é que a Justiça entendia? Que o estabelecimento penal era um local que não estava sujeito à administração militar. Logo, não tinha razão de ser da Justiça Militar julgar e processar e julgar esse crime, tá? Então, esse crime seria enviado para onde, pessoal? Para a Justiça Comum processar e julgar. No entanto, com a Lei 13491, como o militar está de serviço e o crime está previsto tanto no CPM como na legislação penal comum, o CPM está especificamente no artigo 178, né, de promover ou facilitar fuga, esse crime volta a ser da Justiça Militar Estadual, ou seja, competirá processar e julgar este crime à Justiça Militar Estadual, tá? Ela que vai processar e julgar esse crime de facilitação de fuga de preso cometido por PM de serviço. Portanto, se o PM facilitou a fuga de preso, mesmo que seja de estabelecimento prisional, competência da Justiça Militar. Para finalizar, pessoal, eu separei a súmula 172, que ela também, assim como a 75 e assim como a 6, ela sofreu fim de regra, overruling, né? Ou seja, surgiu uma lei que vai de encontro ao entendimento dessas súmulas. A 172 diz o seguinte: compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Olha só, como esse crime estava previsto numa legislação que não era o CPM, ou seja, na Lei 4878, Lei de Abuso de Autoridade, uma lei de 1965, o que é que o STJ entendeu? Que como não era crime previsto no CPM, competiria a Justiça Militar Estadual processar e julgar o PM que cometesse crime de abuso de autoridade.
Esse entendimento hoje, pessoal, não se aplica mais em razão da Lei 13.491, que alterou o artigo 9º do Código Penal Militar, elastecendo, né, aumentando, tá, ampliando a competência da Justiça Militar no Brasil, tanto a da União como a Justiça Militar Estadual. Portanto, crime de abuso de autoridade cometido por policial militar de serviço, competência da Justiça Militar Estadual. Lembre-se de uma coisa, pessoal, essas súmulas do STJ, né, do STJ número 6, 75 e 172, elas não têm mais, pessoal, aplicabilidade. Por quê? Porque surgiu uma lei que vai de encontro ao entendimento destas súmulas. Nós podemos dizer que essas súmulas sofreram um fenômeno chamado overruling, ou seja, elas estão ali, mas elas não têm mais aplicabilidade. A regra prevista nessas súmulas não se aplica mais ao caso concreto, tá? Porque nós temos uma lei que vai de encontro ao entendimento dessas súmulas. Valeu? Vou ficando por aqui, professor Arilson, forte abraço. Você que está estudando para PM do Rio Grande do Norte, acompanha nossos vídeos aí, curta, indique para os seus amigos que estão estudando e conte sempre conosco. Forte abraço.